Oi, 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 oi. Salve, salve nação colorada! Estamos no ar com mais um Interligados, o programa que repercute o maior time do Rio Grande do Sul. E hoje teremos participação especial, ele pegou um trânsitozinho, tá vindo lá do CT Parque Gigante, o Papito, vulgo Odair Hellman. Hoje na bancada temos Alexandre Ernest. Opa. Lucas Colar. Boa tarde. Felipe Moreira. Opa. Agora sim. Buenas. Isso. E daqui a pouco o Odair Hellman, que tá chegando aí na Clubhouse pra falar tudo com a gente sobre o Internacional, sobre a perspectiva do restante do campeonato. A gente que vai estar falando tudo sobre o Internacional. Lembrando que o Interligados tem um apoio de Galeto Viamorano, melhor da comida italiana na sua casa. Peça pelo telefone 3331-7871 ou viamorano.com.br na loja online. De terça a sábados e feriados no almoço, jantar, domingo. Somente no almoço, consulte a área de entrega ou segue no Instagram, @Viamorano. Clubhouse Barbershop, um conceito diferente de barbearia perto de você, na Avenida Protásio Alves 2837, a casa da Rádio Incha. Anatec, assistência autorizada Samsung, na Avenida Praia de Belas 2166, somente na Anatec você encontra peças genuínas Samsung. Estragou seu smartphone, sua televisão Samsung, vai lá, 3573-3864. Brechó do Futebol, compra tua camiseta do Internacional, do time sem mundial e dos times que estão na Copa do Mundo. Brechó, compra tua camiseta e lá ela tem muito valor. Troca, compra, venda de camisetas, roupas exclusivas e artigos novos e seminovos. Vai na rua Fernando Machado 1180 ou brechódofutebol.com. Orto House, produtos ortopédicos e esportivos, parcela até 10 vezes seu bem-estar. O Orto House que patrocina os comentários da Rádio Inferno. @fp.pinho Tatu, ele que é o tatuador oficial da Rádio Inferno, tatua especialista, tatua de uma forma especialista em realismo e temas do futebol. Quer conhecer o trabalho do FP Pinho? Vai no @fp.pinho no Instagram e confere o portfólio do cara. Dream Print, o responsável pelo design das canecas da Rádio Inferno. Em breve tem mais canequinha aqui para ser sorteada ao vivo no nosso programa. Abraço lá pro Eric da Dream Print. Sem mais delongas, já que a gente tentou esperar o Papito para ver se ele chegava a tempo do programa, né? Respeitando que ele tem lá o treino e o Inter é sempre prioridade nesse programa, a gente começa assim mais um Interligados. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Falando nele. Chegou. Falando nele, né? A gente Chegou o homem. Atrasou um pouquinho o programa. Não, só lembrando, né, que o Inter hoje treina em 2 turnos, né? Treinou de manhã e agora treina na parte da tarde, por isso, né, o Odair. Tu não atrapalha, cara. Tu manda aqui, chega aí. Olha aí. Então, Chegamos. chegando o Odair aí. Isso, certinho. Pode sentar ali, Odair. Ficar que a gente acabou de entrar ao vivo no programa. E chegou no momento certo. Chegou no momento certo. Isso aí, vamos lá. Não, dessa vez não. Cara, se eu não estrago o meu, cara, tu não estraga o teu, fica tranquilo. Isso. Tá tudo certo. Já viu o penteado do Ernest, é muito bonito, né?
Se não tem esse problema, né? Seja muito bem-vindo ao Interligados, Odair. Dá uma ligadinha ali no microfone dele, filho. Tá ligado? Tá ligado? Seja muito bem-vindo ao Interligados, Odair. Obrigado. Eu não tô acostumado, eu quero primeiro... Eu não tô acostumado com o fone, com o barulho, daqui a pouco se eu me perder, vocês me ajudam. Não, tudo bem. Não, tá tranquilo. Aqui tá em casa. A gente tem muita coisa pra falar hoje no programa sobre o que aconteceu no treino de hoje, já que o Inter voltou a treinar no CT Parque Gigante na manhã desta quinta, e o Odair, que tá aqui com a gente, mais uma vez comandou um trabalho em campo reduzido. Vou começar com a primeira pergunta então, Odair. Esse trabalho de campo reduzido é pra melhorar essa posse de bola que o Internacional, às vezes, em alguns jogos dá uma pecada? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. E desculpa não ter chegado no início do programa, é porque a correria tá grande. Hoje é day use, como a gente fala, né? 2 turnos e pós primeiro turno reuniões e relatórios. Então, mas vim o mais rápido possível para que a gente pudesse fazer mais tempo o programa. Então, prazer e obrigado por estar aqui. Estamos do mesmo lado, né? Sim. Estamos do mesmo lado. Graças a Deus. Na mesma corrente, defendendo as mesmas cores. Falando especificamente do treino, primeiro que é uma retomada de sessões de treinamento, diferente um pouco de uma pré-temporada inicial de ano, porque quando o jogador para 30 dias e para 10, tem uma diferença física e motor aí nesse sentido. Mas o trabalho específico da pergunta que tu me fez a respeito dos trabalhos reduzidos, de campos reduzidos, também está dentro da especificidade de volume e intensidade, porque num primeiro momento você não tem como abrir o campo. Sim. Então está dentro de um planejamento que a gente tem um planejamento integrado com a parte física. Hoje os trabalhos são todos entregados, feitos 90% ou 95% com bola, trabalhando a especificidade do jogo. E isso é uma das situações. Quando tu trabalha um mini-jogo, tu está trabalhando ali a situação coerente com a progressão física que tu tem que ter nesse momento, mas também já trabalhando o jogo, né? Trabalhando a posse, trabalhando o passe, dentro de uma situação específica. Então tudo isso que tu me colocou no início, realmente esses trabalhos são para dar início a esse tipo de processo. Perfeito. Vocês querem começar a roda viva aqui? Tá dando polêmica isso aí, né? Tá dando polêmica, né? A roda viva, a última não... Não foi muito boa, né? Não, mas a gente não vai te interromper, não te preocupa, tá? Tá bom. Pelo menos, porque essa é a grande polêmica do Roda Viva, né? É impressionante. Mas, cara, tu sabe que a gente estava falando sobre a progressão, né? Desde segunda que reapresentou até agora, né? Sim. Tem alguma coisa que te chamou a atenção nesses 4 dias? No sentido assim, ó, a gente está muito preocupado que o Inter tava naquela, né, ascendência, aí tem essa parada, né? E aí todo mundo vai nivelar por baixo, vamos dizer assim. Sim. Te impressionou alguma coisa? Tem alguma coisa que chamou a atenção nesse retorno? O que me chamou a atenção nesses 2 primeiros treinos com bola é o mesmo ambiente, mesmo comprometimento dos jogadores, um ambiente extremamente positivo, alegre, com profissionalismo. Isso gera... Opa, voltamos na mesma pegada. No mesmo ritmo, né? Uhum. Claro que isso é trabalho, é treino. O jogo dia 19 é uma outra história, tem um adversário, tem toda uma situação, mas é importante retomar sim os trabalhos, porque é um ano atípico, né? Onde você faz 2 paradas, e essa parada ela é uma incógnita para todo mundo. Essa retomada é uma retomada diferente. O próprio Atlético Paranaense, que é o nosso primeiro adversário, a gente não tem uma noção ainda, né? Tínhamos... demitiu o treinador. Né? Tínhamos, porque a gente já vinha estudando o Atlético Paranaense em loco, observando jogos e vendo os jogos por videotape, analisando e vendo os comportamentos, mas muda treinador, pode mudar sistema, pode mudar conceito, pode mudar tudo. Então vamos ter que esperar esse processo desses treinamentos para ver o que o Atlético vai apresentar. O que a gente espera é que nessa retomada, não olhando para os outros, mas olhando para nós, né? Que a gente consiga fazer essa retomada com a mesma regularidade. Mas no sentido de estudo... com a mesma regularidade, entendeu? No sentido de estudo do adversário pode ser ruim, mas a mudança do treinador é bom, por um lado, para o adversário, tudo, né? Para nós, no caso, né? Não sei, né?
tudo, assim, falando agora é teoria. Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver qual é a ideia de jogo do outro treinador. O Diniz tem uma ideia de jogo a qual ele acredita e trabalha e treina em cima daquilo. A gente já tinha uma noção mais real do que o Atlético Paranaense podia nos apresentar como enfrentamento, porque o Diniz não muda o seu modelo de jogo. Entendi. Estava muito consistente, então nós estávamos até podendo trabalhar algumas situações que as outras equipes acabaram trabalhando, e foi quando o Atlético começou a apresentar dificuldade. Ele tinha um jogo de muita proposição, de posse de bola, de saída de jogo, e os times encontraram uma maneira de enfrentar esse sistema e estava complicando as situações do Atlético Paranaense. Agora, mudando isso, é uma outra forma, é um outro enfrentamento, entendeu? Mas eu acho que o mais importante é que a gente retome essa segunda perna do campeonato, onde tem 2/3 do campeonato ainda a disputar, tendo a mesma regularidade, que eu digo regularidade de performance, de jogo, em todos os sentidos, e de pontuação, e de vitórias, né? Porque aí a gente vai se mantendo na parte de cima da tabela, cada vez mais vai gerando confiança, e a gente vai podendo, lá na frente, ver como é que vai ficar a situação. Mas essa é a ideia, que a gente retome o máximo, o mais próximo daquilo que a gente parou, entendeu? O Daír, no último jogo contra o Vasco, né, antes da parada, tu fez uma mudança importante no time, né? Tu não tinha o Edenilson, tava suspenso, tu recuou o Patrick e colocou o Nico, né, ali jogando centralizado. É uma ideia que tu pretende manter nesse retorno de Copa do Mundo, o Patrick jogando como segundo volante, ou um segundo homem de meio campo, e um jogador mais ofensivo ali na frente, sendo o Nico, sendo o D'Alessandro, ou saindo o Potker e botando o Nico e o D'Alessandro juntos. É uma ideia ou foi exclusivo daquele jogo contra o Vasco? Não é exclusivo. Nós já tínhamos feito isso contra o Corinthians no segundo tempo. Já tínhamos feito em outras situações. Nós iniciamos Bahia assim, com o mesmo sistema, e a única diferença é que o Nico jogou pelo lado na entrada do Rossi. Isso. Né? E vocês que acompanham o dia a dia de treino, são situações que nós treinamos desde o início do ano. São essas duas variações que a gente usou, do 4-1-4-1 ou 4-3-3, como cada um queira usar a sua nomenclatura de números, né? A gente usou esse 4-1-4-1 e esse 4-4-2 em duas linhas, tendo esse meia flutuador aí, esse cara, às vezes o D'Alessandro, que é um meia passador, armador do último passe, né? E, por exemplo, o Nico com uma característica diferente de filtração, de movimentação de diagonal, situação que aconteceu no primeiro gol contra o Vasco. Então, são situações e formas que eu posso usar e que dentro do campo já deram uma resposta positiva, entendeu? Então, a gente vai seguir treinando e vai seguir usando essas situações. Agora, de acordo, claro, com cada jogo, cada situação. A Copa do Mundo tem nos apresentado mais, a todos nós, a estratégia, né? É, verdade. A estratégia, por exemplo, os nossos conceitos, e eu fiz isso no início do ano, fiz isso logo depois do Gauchão e iniciei a primeira situação agora com os jogadores, foi apresentando a nossa ideia de jogo, nosso modelo de jogo, nossos conceitos de jogo em situações defensivas, ofensiva e bola parada. O que isso não muda em relação a qualquer sistema. Mesmo que a gente trabalhe uma linha de 3, um 3-4-3, o conceito não vai mudar. Conceito de compactação na hora de estar se defendendo, no conceito de pressionar o homem da bola, de ser agressivo na marcação no setor, isso não vai mudar independente do sistema. Então, nós vamos trabalhar essas variações, porque é um tempo hábil para isso, trabalhar a variação de sistema e trabalhar a variação de características no sistema. Porque uma coisa, por exemplo, é nós iniciarmos um jogo ou um treino. Eu só estou usando como exemplo para ser mais lúcido ainda na minha resposta. Por exemplo, usar um tripé de meio campo com Rodrigo, Charles e Gabriel Dias. É um tripé, com uma característica. E tu usar um tripé com Rodrigo, D'Alessandro e Camilo, Rodrigo, Camilo e Juan Alano, Rodrigo, D'Alessandro e Juan Alano, é outro tripé. É o mesmo tripé, é o mesmo desenho tático, só que com outra proposta, outra estratégia e outra característica. Então isso vem dando certo, vem nos fortalecendo e vem criando opções e variações para os jogos. Por exemplo, o jogo do Corinthians. A gente fez um muito bom jogo em todos os sentidos, só que chegou um determinado momento do jogo, no início do segundo tempo, em que a marcação nas linhas baixas do Corinthians estavam
não tendo mais sofrimento contra a nossa parte ofensiva, entendeu? Porque nós estávamos jogando de uma mesma maneira, fazendo praticamente os mesmos movimentos. O que dificultou para o Corinthians foi a variação do sistema, colocando o Nico por dentro. E tu variou 2 vezes naquele segundo que tempo. depois eu fiz a troca na volta, porque no 2-1, de tanto a gente insistir, e foi muito intenso, e de tanto se movimentar e tentar a busca da vitória, nós conseguimos fazer a virada. Deu uma hora que o time... Sabe? Não, claro. E aí o Corinthians começou a ter um contra-ataque, começou a ter uma outra situação, e a gente retomou o tripé para fortalecer o meio-campo e para conseguir assegurar a vitória. Então... A ideia é a manutenção do tripé, então. Sendo ele com variação da característica. Não, pelo contrário. Nós vamos trabalhar as duas situações. Tá? Nós vamos trabalhar o tripé, se tiver que trabalhar, e vamos trabalhar as duas linhas, ou 4-4-2. Por quê? Porque isso te possibilita fazer a escolha num jogo contra o Atlético Paranaense, num jogo contra o Ceará, fazer uma mudança no jogo contra o Atlético Paranaense, te possibilita fazer uma mudança contra o Ceará para mudar o jogo, tentar mudar o jogo, entendeu? Porque se tu treina de uma forma, uma forma, e como é que fica se o adversário achar a maneira de te marcar, achar a maneira de te neutralizar? Sim, tu não trabalhou, tu vai meio pelo improviso, e eu não acredito em improviso. Eu acredito em treinamento, em trabalho, em progressão, em mudança de sistema, mudando a característica, ou você muda o sistema com os mesmos jogadores dentro do campo. E a gente tem trabalhado isso e vai continuar fazendo isso nesses dias de treinamento. Mas tu nota que o jogador já está... Já. Tu sabe o que eu vou te perguntar. Né? Não, ele já tem uma receptividade maior e já tem isso tudo é um crescimento de equipe, né? Sim. Não é assim quando a gente falava... Aceito. Eu vou pegar. Quando a gente fala em reconstrução, que a gente comentava muito no início, e construção, é justamente isso. Tu não forma uma ideia de jogo da noite para o dia. Tu não consegue levar isso para o campo e transformar isso em uma solidez em um mês. Isso é uma consequência. E aí, no meio de tudo isso, tem as cobranças, os resultados, às vezes os resultados negativos. Entendi. Entendeu? Mas esse tempo de trabalho já nos dá uma confiança e para os próprios jogadores um entendimento de que, às vezes, mudar o próprio sistema de jogo com os mesmos jogadores, por quê? Porque eles já jogaram, já treinaram, já se ambientaram dentro dessa situação, então fica mais fácil o entendimento. Tu acha que o Grenal foi um divisor de águas? Eu acho que os Grenais foram um divisor de águas. Em todos os sentidos, porque se tu analisar, nós perdemos... Ou se tu tá usando o gauchão também, né? Do brasileiro também, né? Todos os Sim, não, é esse que eu tô perguntando. Todos os Grenais, porque fazia tempo que nós, como clube, não tínhamos um enfrentamento alto nível. Entendeu? Tínhamos um enfrentamento na Série B de propor o jogo, os caras baixavam a linha de marcação e a gente tinha um outro tipo de jogo. Quando tu enfrentam a situação nesse nível, tem um enfrentamento de igual para igual, ou às vezes o adversário te colocando, pressionando e te colocando muito atrás da linha da bola. O último tinha sido contigo, né? Com o Palmeiras na Copa do Brasil. Isso, que isso era antes porque foi 2015, né? Não, Isso. 17? Não, aquele Ah, do não, Palmeiras tá, da Copa tá, do Brasil. Copa do Brasil, Pra que- mim sim, foi sim. uma das melhores atuações que nós tivemos no ano passado. Sim, mas já com Foi uma... eliminado no detalhe, né? Foi uma Detalhe. coisa Por que... uma bola parada. É, uma Ali bola foi um gol parada. de pescoço, né? Lamentável. Meu amigo, esses gols aí... É bom quando a gente consegue fazer isso. Mas quando toma um gol de pescoço, é bom, é que eu digo, é bom fazer o gol aos 49, né? Que nem o Rossi fez, que nem o Nico fez. Mas também quando tu leva, tu fica olhando 3 dias aquele gol e dizendo, não, é inacreditável. Mas eu acho que tem diferença, né? O do gol de pescoço como o do Rossi. Não, do Tá? Rossi... Que não foi de pescoço, né? Eu só quis dar Quis um contextualizar, exemplo, Claro, eu tô usando o mesmo. Totalmente diferente. Porque ali o Inter tava buscando. Não, ali não era um 0x0 que, tipo assim, ó, tá, agora vamos dar uma chegada no ataque e vamos ver o que dá. Gol, meu e Deus. ali foi muito mérito, sabe do que? Que é uma coisa que eu tenho falado muito da concentração, né? A gente usa muitos... Eu tenho como caminho no meu trabalho e na sequência de carreira organização, tanto dentro quanto fora de campo, são os pilares que eu levo e passo para os jogadores. Organização de time, organização dentro e fora do campo, intensidade de jogo, intensidade de treino, concentração
E aí eu entro na situação. Ali é um gol de concentração. Ali é um gol de um time que está concentrado até o final. Porque dá pra ver, né? Ele anteviu o movimento de domínio do Mantuan. Dá pra ver que o cara ele vai cagar no Pateiro. Eu fiz a leitura, inclusive, que o Corinthians, na verdade, acha um gol no primeiro tempo, porque ele faz um cruzamento e, por acaso, o zagueiro falha na antecipação, que é o Klaus, se eu não me engano. Criou uma dúvida e a bola entrou. Mas é aquele tipo de cruzamento perfeito, né? Entre goleiro e linha, e que quando gerou a dúvida já era. E logo depois o Inter se manteve postado, cresceu na partida. Exato. E o empate chegava ao natural e o gol que premiu o Internacional, a vitória, ele surge, poderia ter surgido de qualquer outra maneira. Poderia já ter surgido antes. Com o Moledo, né? Enfim, e eu acho que esse é o grande crescimento do time do Odair, né? Essa questão de o Inter, e o Odair pode discordar de mim, eu senti que o Inter, ele, quando levava um gol, ele baixava a guarda de uma maneira que ele parecia psicologicamente sentir, né, o gol. Não sei se isso partiu também de um trabalho que tu fez com os jogadores nesse curto prazo e depois que acabou acarretando das vitórias a partir da Chapecoense. Isso com certeza. Mas eu acho que esse ano não, né? Sim. Não tanto. Mais o ano passado. Mais o ano passado. Vindo 2016, todo aquele drama. E aí eu entro nessa situação. Pô, vamos fazer uma... Não adianta. Gera desconfiança no torcedor, gera desconfiança no ambiente interno, externo. É difícil a situação que o clube passou. Tanto é que é a pior situação que passou da história do clube. E retomar isso... É isso quando eu usava a palavra de se reconstruir, é nesse sentido, tá? Porque demanda um tempo para gerar essa confiança. E o que vai gerar essa confiança? Com o trabalho, com o processo, com as vitórias, e aí vai gerando confiança em quem está lá assistindo o jogo, vocês que estão acompanhando e que estão podendo passar uma mensagem para o torcedor, vai criando um ambiente, o time também, os jogadores não são seres humanos. Ouvem, passam por todo esse processo também, passaram por todo esse processo. Então eu acho que esse processo já está no momento mais maduro, mais consistente. Isso quer dizer que nosso time é um time formadíssimo, está tudo certo, está tudo muito bonito. Não, nós temos coisas a corrigir, coisas a evoluir, precisamos evoluir com certeza. Mas eu acho que já no processo todo a gente já tem uma maturidade de time, uma consistência de time e de jogo. Entendeu? Nós vamos perder? Não queremos. Vamos a cada jogo vender muito caro qualquer situação desse sentido. Mas vai acontecer. E aí é isso que tu diz, nós não podemos, porque se vai perder uma partida, se achar que está tudo errado, que está desestruturado. É manter a postura, manter o trabalho, porque se tu tiver esse alinhamento, esse segmento, certamente tu vai vencer muito mais. Né? Com certeza. Então isso tudo é um processo e tem acontecido. Deixa eu fazer um gancho com a questão da maturidade, né? O Internacional tá para receber agora, se eu não me engano, ele desembarca hoje, né, no aeroporto, hoje ou essa semana, o Sarrafiore, né? O vínculo acaba dia 1º lá, né? Dia 30, né? 31, chega dia 1º. Enfim. Não sei se hoje ou não, mas mas tá chegando. Enfim, tá chegando. Como que o Odair pensa, né? A questão de trabalhar o Sarrafiore, que ele chega, precisa de uma adaptação, já tá um tempo sem jogar, é um menino... muito se especulou que ele talvez iria para o Inter B, a gente já recebeu informações que ele vai ser integrado à equipe profissional, ele e o Aldo. O que o Odair pensa da participação e da utilização do Sarrafiore? Posso completar só, aproveitando também, e já fala então, por favor, do Richard, do próprio Zé Aldo, desses meninos aí que o Wagner falou, né? Tentar fazer um geral. Porque é legal saber que eles estão indo para Atibaia, por exemplo, o Sarrafiore a gente sabe que não, mas os outros, né, que o Wagner citou. Assim, ó, eu trabalhei na base, subi da base para o profissional e participei desse processo todo. O Rodrigo Dourado, por exemplo, é um jogador que iniciou comigo em 2010, no primeiro ano de juvenil, porque eram 2 anos, depois que foi separado, o 16 e o 17. Entendeu? Então eu sou um jogador, eu sou um profissional que sou do clube e conheço a base. Só que eu acredito, para uma forma de minimizar ou potencializar um acerto num jogador da base, é ele estando no grupo principal. Só que você não pode ter só jogador da base no grupo principal. Claro. Você tem que ter uma base forte, fortalecida, confiante, estruturada, para que esses meninos subam e estejam lá, possam treinar dia a dia e cada um mostrar o seu potencial e buscar o seu espaço lá dentro. Isso acontece. E o que a gente criou no Internacional?
há 2 anos, 3 anos atrás, que começou com o Rodrigo, o Jefferson, o William, era, independente do treinador que viesse, o Inter tem uma política de subida desses meninos para fazer a transição. Subir jogadores da base no final do ano, sentarmos todos da área técnica e falar, cara, esses 4, 5 meninos vão subir e se apresentar dia 1º de janeiro no profissional e a partir desse momento treinarão no profissional. Depois, com o tempo e vendo esses caras treinando junto lá, é que a gente vai fazer análise se eles precisam descer mais um tempo, se eles precisam ficar lá treinando, descer para jogar, para não ficar só treinando, ou se eles vão conseguindo ganhar o seu espaço aqui dentro, porque é assim que se consegue o espaço. A não ser que surjam as exceções. O que é isso? O Neymar, eu estou usando nomes para ficar bem claro o meu exemplo. Aí, tu pode, conhece, dá bem com entendeu? Ele, já viu. Esse cara vai chegar lá, vai botar a camiseta e vai jogar. Mas esses são exceções, vocês não concordam comigo? Sim. E na média, eu sempre dizia, e tinha uma frase na base que eu dizia quando eu trabalhava lá, a exceção, tanto ruim, que não joga nada, quanto ao craque, todo mundo enxerga. Agora, nós precisamos fazer desses 80%, 90% de jogadores bons e muito bons virarem jogadores profissionais muito bons lá. Que façam as pessoas enxergarem. Então, esses jogadores, eu acredito na transição feita, por exemplo, como fizemos com o Iago. O Iago passou 1 ano todo com a gente ali no profissional, não recebendo oportunidade. Ele treinava, ganhava experiência, convivia, aprendia, apanhava, lutava e às vezes sentia a parte física, que não é a mesma coisa. Voltava para jogar no final de semana lá no 23. Voltava, jogava, no outro dia se apresentava no profissional. E foi crescendo. O que aconteceu? Quando surgiu a oportunidade, o Iago deu uma resposta. E eu acredito nesse processo para com todos os jogadores. Não falando da exceção. A exceção é a exceção. Pode ter certeza, se nós acharmos uma exceção, ele vai chegar, vai pegar a camiseta e vai jogar. Pelo que tu conhece do Sarrafiori, no processo, ele é uma exceção? Eu não posso falar isso jamais. Sem ver, sem pegar eu só vi o Sarrafiori em melhores momentos, Sim. em vídeo. Como é que eu, como treinador, vou falar? E pareceu o Messi daí, entendeu? né? Não, mas é o que a gente fala também, exato. Eu queria saber se tu tinha mais informações. Uma competição sub-20 aqui bem, mostrou boas valências, boas características. Voltou pra lá, teve toda essa situação jurídica, tá 6 meses sem jogar, é um menino, tá vindo para um novo país, para um novo clube, calma. Entendi. Vamos ter calma com ele, para também nós não criarmos nem tanto a expectativa negativa que daqui a pouco ele vem e não consegue mostrar. E aí a gente baixa e acaba queimando o jogador, o menino, quanto daquela expectativa alta. Ó, chegou um novo craque pro Internacional, ele vai resolver os problemas. Tomara. Tomara que quando nós tivermos a oportunidade de vê-lo em campo, ele seja esse jogador. Mas vamos ter calma para que a gente não tenha uma expectativa muito alta e frustre, e até é ruim para o menino. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir, vai se apresentar, vai fazer toda uma avaliação, vai passar por todo um processo de treinamento, retreinamento, e aí vamos observá-lo, para ver se ele já está no estágio de estar no grupo profissional, para ver se ele está no estágio de poder estar no grupo profissional treinando, mas ter que jogar lá com o sub-23 para ganhar mais, para se entrosar, para... Tu tá entendendo? Eu acho que isso é um processo. Tomara que ele chegue e seja essa exceção. Sim. Entendeu? Mas não sendo, ou podendo ser lá na frente, vamos com calma. Sim. Entendeu? E o Richard é no mesmo processo. O Brenner é no mesmo processo. Esses jogadores da base que talvez a gente agora ainda vai sentar no final de semana, porque eu tenho uma maneira de trabalhar, que eu tento trabalhar com todos os jogadores o mesmo conceito, né? Quando faço um trabalho que vou direto para a parte específica tática, que trabalho 10 para 10, 10 para 8, a parte ofensiva, ataque contra a defesa, trabalhar todos. Então o que a gente consegue fazer? Chamar mais alguns meninos da base, trazê-los para formar um time e eles treinarem ali junto, e ali tu tá vendo, tá observando, tá vendo como é que são as características, para daqui a pouco, num momento próximo, chamá-los também. Então isso deve acontecer agora, talvez nessa ida nossa para Atibaia. E esse jogo contra o Inter B também vai ser meio que um... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer com o Inter B, porque não sei se me parece que o Inter B tá com um jogo no mesmo dia, não sei se é no mesmo dia. Entendi. Ou no outro dia. Talvez vai cancelar, então. Não cancelar. Talvez a gente faça com o sub-20. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente faça um primeiro momento com o sub-20 e uma segunda parte a gente faça entre nós, agregando meninos da base numa outra situação entre nós. Então, só para tu ter uma ideia, num treinamento,
nós vamos formar no mínimo 4 times. Claro, claro. E é uma oportunidade também do Odair daqui a pouco olhar um outro menino que... Mas é exatamente isso. Ah, entendi. Exatamente isso, porque uma coisa é tu me falar assim, um Sarrafiore, outra coisa é ele vir pro campo e a gente enxergá-lo ali no dia a dia, o passe, o chute, a força, entendeu? Uma coisa é tu me falar do menino do Nonato da base, Sim. que eu tô vendo, que tá fazendo bons jogos ali no 23, no 20. Outra coisa é ele vir ali no profissional e vamos ver como é que ele é ali, como é que ele reage. Porque muito eu falo da personalidade do menino. Cara porque eles jogam bola, isso é real. O cara para jogar no Júnior do Inter, para jogar no Sub-23 do Inter, ele tem que ter qualidade. Só que para jogar no profissional do Inter, tem que ter personalidade de jogo. E isso só ali, só no dia a dia. Então essa vinda dos meninos ali é importante até para tu ver isso. Legal. Agora outra coisa que eu acredito para acrescentar é que o menino não pode subir pro profissional por subir e ficar ali treinando. Ah, perfeito. Eu não acredito nisso. Se tem outro profissional que acredita, eu respeito, porque cada um tem uma maneira de pensar e um método. Mas se ele não está tendo oportunidade, ou se ele não está inserido, no mínimo, no banco, viajando no contexto, ele tem que treinar no profissional, pode até treinar no profissional, mas tem que descer no final de semana, no meio da semana, para jogar na base. Porque precisa jogar. O jogo é que desenvolve. O jogo é que vai fazer ele crescer. Não é que ele está fora dos planos ali do profissional, é que ele está jogando. Vocês lembram o que aconteceu com o Alisson? Sim, claro. O Agenor não foi jogar no Sub-23, era o terceiro goleiro. O Alisson foi jogar no 23. Na hora que o Abel teve que decidir, que surgiu a oportunidade, o Abel decidiu por quem? Por quem tava jogando. E um dos fatores que ajudou o Abel a decidir qual foi? O ritmo de jogo. Sim. Então o Alisson estava indo jogar lá, voltou, quando se apresentou, recebeu a oportunidade e foi bem e agarrou. Então eu acredito muito nesse contexto e trabalho assim. É, legal. Não, a gente tem uma percepção, assim, de algumas coisas do elenco do Inter, né? A gente acha que daqui a pouco algumas posições, elas precisam ser reforçadas, e não é desmerecer os profissionais hoje lá, porque futebol é momento. Daqui um pouco, o próprio Camilo, né, a questão, ele tem vários momentos na carreira, entre outros jogadores. O Odair acha que o Inter precisa de alguns reforços, jogadores que estejam num momento daqui um pouco melhor? Eu tenho bem clara essa situação assim, ó. O Inter não pode nunca estar fechado. Nunca. O Inter tem que estar sempre atento ao mercado, sempre atento às situações de observação, de possibilidade de trazer jogadores. Por quê? Porque nós queremos sempre qualificar, sempre trazer jogadores qualificados, melhores. Por quê? Porque eu acredito num grupo. Se você tem qualidade num grupo e 20 e tantos jogadores qualificados, aí tem que ter uma boa gerência, uma boa gestão disso para que potencialize o time, entendeu? Então eu acho que o Inter tem que estar sempre aberto e nós estamos sempre atentos a essa situação. Se a gente puder, dentro da situação financeira do clube, que vocês sabem todos aqui, da dificuldade que a direção tem em relação à parte financeira, e eu acho que aqui vai um elogio também a todos, a direção e a todos, que eu acho que nós conseguimos fazer boas contratações mesmo sem dinheiro, né? Claro. Por exemplo, a contratação só um exemplo, a do Zeca, que é uma situação difícil, que envolveu também o Sacha, mas trouxemos jogadores lá, o Camilo, o Moledo, que ajeitou, o Moledo, o Damião, o Patrick. Então acho que mesmo com todas essas dificuldades, a direção e todos nós, né, mas a direção capitaneando essa busca aí e conversando com todos, então vai um elogio, e a gente tem que estar sempre aberto. Não pode ser grupo, não pode dar, o grupo do Internacional está fechado. Nós temos um grupo qualificado, um grupo comprometido, mas se tiver uma oportunidade de surgir uma situação importante para o clube, que vai agregar para nós, certamente a gente vai estar atento a isso. E perder? Tu vai perder alguém? Já te disseram alguma coisa assim? Tipo, tá rezando ou não? Eu acho que eu vou levar esse fone depois do programa, e quando eles falarem assim, alguma coisa de perder, eu boto a mão no fogo, entendeu? Não, mas perder, é porque... não. É porque tu deve... A não ser que venha um shake daquele e bote... Leve para a Arábia, né? O Carilli, uns 5 caminhões. Sim. Bota uns 5 caminhões mas de hoje dinheiro a realidade... e ajude financeiramente o clube de uma forma grande, entendeu? Hoje a realidade, então... Hoje, pelo menos agora, nesse momento, a realidade que é não tu não vai perder ninguém. Não, a realidade é não perder ninguém. Agora, se for, claro. Se por acaso vir surgir uma situação que... Não, o Rodrigo falou sabe, isso semana passada. Entendeu? O Rodrigo Caetano falou pra gente isso. Por enquanto, não. Quer falar alguma coisa? Quero sim. Quero fazer uma pergunta pro Odair. Fazendo a referência ao pessoal lá da frente, eu vou citar o William Potker. Ele vem numa sequência, né? Sem gols.
mesmo ele sendo ajudando tanto ofensivamente quanto defensivamente, o jogador se cobra por não fazer o gol. Sim. Como que vocês trabalham internamente em questão de treinos para que o jogador não venha ter uma sequência tão negativa assim daqui para frente? Assim, primeiro treino, né? Treino e confiança, conversa. Porque aconteceu com o Damião, vai acontecer com outros jogadores. Os atacantes sempre são cobrados para fazer gol. Mas o Potker, jogando na função que ele vem jogando o tempo todo aqui, ele é um jogador muito mais de preparo ou de penúltima jogada, não de passe como meia, mas aquele jogador para o outro cara fazer o gol, para um outro jogador, para o cara do lado oposto fazer. É o cara pifador, exatamente, assim. Porque ele é um jogador de força, de velocidade. Quando tu joga com a tua linha um pouco mais baixa e tu tem campo para contra-atacar, para fazer a transição ofensiva, entra mais dentro das características do Potker. Quando os times adversários baixam um pouquinho mais a linha, aí o Potker tem que buscar outras alternativas de movimentação, isso eu estou falando da parte ofensiva. Mas o Tite respondeu uma pergunta ontem, e eu fiquei muito atento ao jogo e o pós-jogo, a respeito do William, também na mesma situação que tu falou sobre o Potker. E falando que tem que passar confiança para o jogador. Passar confiança, fazer com que ele acredite que ele está sendo importante em um outro aspecto para a equipe, para o todo, e que o gol vai sair naturalmente. É que muitas vezes a gente nota uma certa ansiedade dele, né, na finalização. Porque o atacante às vezes tu tem a opção de passar, mas tu não acaba passando porque tu tá com aquela ânsia de fazer o gol, né? Sim, mas isso a gente conversa. E claro, o que não fica fora do contexto é também a possibilidade de uma hora eu tomar a decisão de fazer uma troca, de colocar outro jogador com essa característica, porque eu já respondi isso outras vezes em relação não ao Potker, mas eu já fiz substituições e se achar por necessário fazer, também eu farei. Mas acho que é um momento nesse momento, dar confiança para o jogador, porque ele tem nos ajudado de uma outra forma, dando um equilíbrio para a equipe e fazendo uma função muito importante, até para que outros jogadores, talvez que não tenham essa situação que ele dá, possam ter mais liberdade. Sim. Então, ele está sendo importante num aspecto e vamos trabalhar e passar confiança para ele, para que ele retome essa possibilidade do gol, para que ele não fique ansioso. Sim, que o gol vai acontecer naturalmente, que ele tenha tranquilidade que isso vai acontecer. Até puxando esse gancho, puxando outro jogador que, para mim, quando chegou, seria titular do Inter, né? Por tudo que já mostrou na Europa, pelo que fez no Fluminense, mas que parece que não consegue abraçar o seu espaço, que é o Wellington Silva. O que acontece com ele? Ele tá bem? Ele ainda se ressente da lesão que ele teve no Pubis? Tu considera ele ainda um jogador que pode ser útil como um time titular no segundo semestre, por exemplo? Não, a gente acha sim. A gente quer que a gente está tentando de todas as formas trazer ele para esse contexto. Vocês sabem todos que no início do ano ele teve um problema de pubis, ficou praticamente 3 meses fora, demorou para retomar os treinamentos e perde um pouco da confiança, perde um pouco o Neymar está acontecendo exatamente agora. E o dele era pubis e o Neymar é tornozelo. Tu demora um pouco mais. E nessa demora, outros jogadores entraram, o Lucas chegou, deram resposta, estão na frente no momento. Futebol é momento. Então agora retoma essa parte de trabalho, ele está treinando normalmente, entra num processo de retomada. E as variações, as escolhas, o campeonato, os jogos, vão surgindo oportunidades. Se ele tiver recuperado como ele está, treinando bem, mostrando capacidade nos treinamentos, certamente ele vai começar novamente a ir para banco, ir para jogos, receber oportunidade, e aí o jogo é que vai dizer, recebendo oportunidade, mas vai retomar esse momento. Ele faz parte do grupo, é um jogador realmente que tem essa característica do 1 para 1, do drible, da parte final, e isso tudo ele precisa retomar essa confiança de trabalho para que ele consiga, recebendo a oportunidade, dar essa resposta. E onde tu vai encaixar o D'Alessandro nesse time? Tu ouviu a entrevista do D'Alessandro? Vamos jogar com 12, papi. Tu chegou, tu eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: vamos jogar com 3 linhas de 4. 3 linhas. Tá tudo resolvido, vamos resolver isso aí rápido. Tu ouviste a entrevista do D'Alessandro hoje? Claro. Então, eu ia chamar o D'Alessandro para conversa justamente porque tu falou agora perfeito, assim, futebol é momento, né? Sim. E a gente perguntou a mesma coisa pro Rodrigo Caetano na semana passada, no sentido de que
é difícil, né? Um cara com a representatividade do D'Alessandro, Sim. né? Dentro, fora de campo, torcida, toda aquela coisa que eu não preciso Sim. nem te explicar, né? Chega num contexto, sai do time, digamos assim, no contexto, Sim, volta, né? Num outro, sim, né? 8 jogos, né? 5 vitórias, aquela coisa toda. sim. Mas me parece que o D'Alessandro está muito... ele entendeu esse contexto Sim. pela entrevista dele Sim, hoje. sim, sim. Né? Eu não sei se tu concorda comigo, eu não sei o que tu, se tu repercute essa da mesma forma como eu enxerguei, assim, digamos, a entrevista, de que ele sabe que ele não tem lugar cativo, né? Mas, talvez antes ele tivesse, enfim, não sei, mas que ele é uma peça do grupo e não mais no sentido, agora eu não sou mais o Dali e mais 10. Não sei se é mais ou menos isso que tu enxerga. Não, eu fico muito tranquilo para falar do D'Alessandro, porque primeiro ele é um profissional, não quero falar mais ou menos, mas ele é um baita de um profissional, dentro e fora do campo. É o cara que trabalha, que treina, que joga o treino para cima, que joga o time para cima. Ele é um líder nato, líder técnico, líder de fora. É um cara que só agrega, hoje, falando do momento, ao nosso grupo, tanto dentro quanto fora do time. Quando ele ficou esse momento todo fora, ele não estava jogando, mas ele estava ajudando muito lá dentro. Muito, conversa e ajuda, porque ele é assim, ele é dessa maneira que ele fez a história dele aqui no Internacional. Ele é um cara que... Eu estava até falando com a minha mulher agora. Se eu não me engano, ele é o único jogador em todos os clubes de futebol brasileiro com essa representatividade. O Rogério Ceni saiu do São Paulo. Pode ser. Pode ser, com certeza. Concordo. Com esse tanto Concordo. de representante. Eu não sei se o Danilo tá no Corinthians ainda, mas eu acho que seria o único. Não, mas jogando. Jogando, D'Alessandro. Jogando, acho que só o Dali. olha que esse É o cara- Fábio no Cruzeiro. É, o talvez, Fábio né? no Cruzeiro talvez. É, o Fábio. Mas olha o que esse cara representa para nós todos colorados e para o Internacional, dentro e fora do campo. Ele já construiu a história dele vai ficar para a eternidade. E ele ainda nos ajuda porque ele joga muito. É um jogador de muita qualidade, entendeu? De muita qualidade, falando qualidade mesmo de referência técnica. Agora, o início de trabalho, e uma coisa que tu puxou importante, que ele sempre foi isso. Ele sempre respeitou o grupo. E ele sempre chamou pelo grupo. E quando às vezes a coisa não vem, ele chama os caras para buscar os caras do grupo. Então ele tem essa referência. E ele vai saber entender qualquer decisão que nós, ou que eu, ou que a comissão técnica tomarmos, ele vai saber entender. Agora essa retomada dele, essa naturalidade da volta dele jogar, vai ser com naturalidade. Entendeu? Vai ser durante o processo de treinamento, a gente vai iniciar, como eu disse para vocês, uma parte mais específica tática a partir de agora, talvez sábado ou segunda-feira, dependendo da análise do segmento dos treinamentos, e normalmente ele vai retomar como ele sempre fez. Ele mesmo disse, eu nunca tive a titularidade ou nunca joguei por decreto, por não sei o que, eu sempre joguei porque eu fiz por merecer dentro de campo. Entendeu? E é isso que ele vai fazer, ele vai fazer por merecer novamente a oportunidade dele, a volta dele do time nesse primeiro momento, ou mais à frente ou não, porque ele é um jogador importante para nós, e é um jogador de qualidade que faz ainda a diferença dentro de campo. Então, essa maturidade de todos nós dentro do clube, e essa maturidade do D'Alessandro, essa liderança e essa exposição até que ele fez hoje externa, isso só nos ajuda, só nos fortalece como time, como instituição e como jogadores. Isso só mostra a capacidade que ele tem de entendimento do todo, entendeu? Só mostra e só engrandece ele ainda mais. E certamente agora, quando a gente entrar para as partes mais específicas de parte tática, a gente vai tomar a decisão se nesse primeiro momento ou se no momento mais à frente, de acordo com os treinamentos e com a coerência que eu, como treinador do Inter, venho tendo desde o início do ano com todos os jogadores. Para finalizar, então, qual é a perspectiva do Odair sobre a sequência do campeonato? Dá pra gente se iludir com o Tetra já? Ou não? Dá pra gente sonhar? Pito. Eu gosto. Eu gosto. Aqui a gente gosta de sonhar. Não, eu acho que sonhar tem que sonhar, meu. Eu sonho, entendeu? Eu sempre sonho sonhar com... quero comer um docinho mais ou menos, vai vir sem açúcar. Sim. Eu tenho que sonhar com o melhor chocolate, entendeu? Se eu não tenho condição daquele momento, mas uma hora eu vou conseguir. Nós temos que sonhar com as maiores situações. Agora, como eu digo, o vento, quando as pessoas falam, né, o vento está a nosso favor, mas não adianta só o vento soprar se a gente não correr, não for atrás. Então,
Sonhar faz parte do processo, nós também sonhamos com a maior situação e a melhor colocação do campeonato. Agora, nós temos que jogar jogo a jogo, realidade. Vir para cá para o treinamento e para cada jogo fazer isso. E trazer o sonho lá, que está aqui na memória, no coração, na cabeça, botar para dentro de campo, ter regularidade nesse campeonato, que é um campeonato extremamente difícil em todos os jogos. Copa do Mundo está mostrando aí times de menores expressões e qualidade organizados, olha o que faz. Te dificulta, tu não consegue entrar e daqui a pouco puxa um contra-ataque e acha, olha a Coreia, ganhou da Alemanha. Então são situações que a gente precisa respeitar muito jogo a jogo, a realidade. Não deixar de sonhar, não deixar de se acreditar, até porque o Internacional é muito grande para sonhar pequeno. É muito grande para pensar pequeno. Então aqui todos nós pensamos grande, agora, dentro de uma realidade, com a cabeça bem no lugar, sabendo que o caminho é duro, difícil, que a gente precisa retomar nessa segunda parte o mesmo comprometimento, a mesma performance, para que a gente consiga aí sim, lá no final eu voltar aqui e ver se esse sonho se tornou realidade ou não. Muito bem. Deixa eu te dizer uma coisa, na entrevista do Patrick, me chamou a atenção um termo e uma frase que ele usou. Nós fizemos um pacto, né? Obviamente, né, eu não vou ser ingênuo de perguntar que pacto é esse, né? Porque é óbvio que tu não vai me responder. Mas eu queria que tu repercutisse isso. Isso porque um pacto, quando tu faz um pacto, tu mostra assim, ó, não, tô contigo, né? Tu tem afinidades maiores que simplesmente um campo, né? Pelo menos é a leitura que eu faço. Eu queria que tu repercutisse essa questão do pacto. Eu vou tentar te passar algumas situações com as quais a gente está trabalhando lá no dia a dia e o porquê que as coisas estão acontecendo e que a gente precisa, por isso que eu falo que a gente precisa continuar. São 32 jogadores hoje, pode ter mais acréscimo de mais jogadores no grupo. São 32 caras de jogadores, mais comissão técnica, mais direção. Eu não estou falando nem do ambiente externo. Sim, dá quase uns 50. Estou falando só do interno ali. Imprensa, torcida, tudo que envolve, a paixão, tudo. Tu já imaginou se a gente exercesse ali cada um as suas vontades? Cada um o seu objetivo individual, cada um pensasse, tá bom. Cara, ali é um grupo, é um time, nós estamos defendendo uma camisa, nós estamos defendendo um clube, um dos maiores do mundo. É uma honra estar trabalhando ali, eu como treinador e eles como jogador. Uma honra estar ali. No mínimo que tu tem que dar é motivação, é esforço, é garra, isso é o mínimo, mais a qualidade que ele tem como jogador. E aí, um grupo, numa competição, e aí é o que eu falo, que entra dentro desse aspecto, que cada um pode usar a palavra que quiser, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se eu e ele, nós dois sairmos daqui e falar, cara, eu vou para a direita, ele vai para a esquerda da Protásio, nós vamos para caminhos diferentes. Num grupo que a gente disputa contra Flamengo, contra São Paulo, nós temos que ter o mesmo objetivo, nós temos que ter as nossas diferenças individuais, cada um com seus gostos, mas ali o objetivo tem que ser comum. O objetivo tem que ser o Inter. Ali é o maior de que todos nós, é o Inter. É o objetivo do clube, da torcida. E é isso que nós combinamos de fazer diferente. É isso que nós nos sentamos e olhamos um para o outro e falamos, nós precisamos fazer diferente. Nos comprometer com o Inter, com o objetivo do clube. Nós somos funcionários do clube. Jogador, comissão, treinador. Ali tem milhões de torcedores, é uma instituição de 100 e tantos anos. Nós temos que olharmos todo para um objetivo do clube, não nosso. Não meu individual, eu pensando numa coisa, eu quero uma, o outro quer outra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então esse comprometimento, que talvez ele tenha usado a palavra pacto, que é o comprometimento com o objetivo do grupo. Respeitar o grupo, convergir para um mesmo objetivo, mesmo cada um tendo uma diferença. Eu já vi grupo de jogadores, participei até, e ouvi muitas histórias de jogadores que não tinham uma relação pessoal, mas tinham uma relação profissional, uma relação de objetivo. E quando um grupo, quando um time, eu falo e dei esse exemplo agora numa das conversas que a gente teve. Organização, intensidade, concentração, olha como faz diferença. Olha o Irã. Concentração, intensidade, ele só não tinha qualidade mas nós temos. E quase deu ainda, sem mas o Internacional, mas quase deu, não deu? Por quê? Mas porque estava organizado, foi intenso, estava concentrado. Mas ele não tinha qualidade para ganhar o jogo, para ganhar a Copa do Mundo, para passar de fase. Mas nós, Internacional, temos. Então nós temos que ter o mesmo objetivo na concentração, na organização, entendeu? Sim. E botar isso em prática para o Inter, não para o Odair, não para o Francisco, não para o Pedro.
É mais ou menos isso que o Patrick, talvez tenha dito, usando a palavra pacto. Odair, a gente gostaria de agradecer a tua presença aqui no Interligados, né? A gente fica muito feliz que tu vem aqui para falar justamente com a torcida colorada, né? Que é o nosso foco aqui. A gente fala pros torcedores do Inter, não em torcedores em geral, até porque rolam umas cornetinhas aqui internas, então o pessoal do outro lado não gosta muito. Mas sim, a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Esperamos que tu volte aqui com o título, porque nós aqui acreditamos no título. Sim. Acreditamos que o Odair tem capacidade para chegar lá, que o Inter tem capacidade para chegar lá, principalmente porque a gente aqui bota muita fé no que tu tá fazendo. Sim. E gostaria de te agradecer nesse momento difícil, matar no peito também, assumir o Inter da forma que foi. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Quando possível, a gente volta aqui para bater um papo. A gente, como eu disse no início, nós estamos do mesmo lado, nós estamos com o mesmo objetivo. Sim. Entendeu? Queremos o mesmo objetivo. Vamos passar algumas dificuldades nessa retomada, como passamos no início, mas se estivermos fortes, como estivemos, certamente a gente vai passar esses momentos com equilíbrio e vai vir os momentos felizes. Então eu agradeço. E quero falar ao torcedor colorado, agradecer a ele pelo apoio sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, e de estar juntos. Ele fez a diferença e cada vez mais vai fazer. Essa sinergia ela é importante e os jogadores sabem, nós todos sabemos disso. Eu acho que a gente está criando essa sinergia. Dentro do Beira-Rio a gente tem um retrospecto muito positivo e a gente espera continuar e aí fora de casa e continuar buscando os resultados para a gente manter essa regularidade. Então é equilíbrio nessa retomada e que a gente espera voltar no mínimo com a mesma performance para que a gente possa continuar dando alegria aí aos nossos torcedores. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente no Interligados de hoje. Lembrando que Interligados teve o apoio de Galeto Viamorano, melhor da comida italiana em sua casa. Peça pelo telefone 3331-7871 ou viamorano.com.br na loja online. E claro, consulte a área de entrega. Clube House Barbershop, um conceito de barbearia diferente perto de você, aqui na Avenida Protásio Alves, 2837, a casa da Rádio Intia. Anatec, assistência autorizada Samsung, na Avenida Praia de Belas, 2166. Somente na Anatec você encontra peças genuínas Samsung. 3573-3864. O @FPPinho Tatu, ele que é o tatuador oficial da Rádio Inferno. Você quer conhecer o portfólio do cara, vai lá no Instagram dele, @FPPinho. O Brechó do Futebol, que compra aquela tua camiseta do Internacional e futebol em geral. Quer comprar sua camiseta ou vender ela, vai na Rua Fernando Machado 1180 ou brechódofutebol.com. Net, o mundo é dos nets, do Imprint, responsável pelo design das canecas da Rádio Inferno. Mazardo Contabilidade, serviço de contabilidade em geral. Oberdan Machado, cartunista oficial da Rádio Inferno. E BRAR, agência de turismo e translado no futebol. O Interligados de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Não esquece de se inscrever no canal para receber notificações de mais entrevistas e, claro, o programa que só fala do maior do mundo e o maior do Rio Grande do Sul. Grande abraço!